Olá, olá, gente querida! Graça e paz! Que Deus abençoe ricamente você e toda a sua família! Estamos juntos aqui no canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube. Preciso de você fazendo qualquer comentário aí, deixando o like, tá? Para o YouTube ver relevância e indicar também para outras pessoas. Faça algum comentário e assista o vídeo até o final, porque é importante o estudo que estamos fazendo, né? Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Tem muito ainda para a gente estudar sobre esse tema. E cumprimento os amigos do Facebook, da página da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada, uma página muito bem alimentada pela minha esposa querida, Dona Vilma, que está em casa, está em Rolim de Moura. Eu estou aqui em Nova Mamoré, estou em frente ao hotel, no estacionamento, tá? Aqui atrás passa BR, então se vocês escutar barulho de carro, caminhão, buzina, música, não se preocupe, tudo normal, do jeito que a gente gosta. Perceberam, né? Tô dentro da Bonita novamente, tá? O clima tá ameno aqui, tô aproveitando aí para gravar esse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Vanderlei Francisco e repito, você está no canal Falando de Cristo na Estrada. Em minhas mãos, amiga, companheira de sempre, a Bíblia Sagrada, gente. Lâmpada para meus pés, luz para o meu e o seu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Pode falar amém aí, tá? Eu quero hoje um vídeo bem animado. Ó, manual de estudo, adorando o Criador. No vídeo passado eu comecei sobre esse tema aqui, né? Falando aí do final da mensagem do primeiro anjo que eu vou ler agora. Já abre a sua Bíblia em Apocalipse 14, né? Nós já avançamos bastante nesse tema. Eu quero avançar muito mais, porque é mensagem para o tempo presente. É mensagem para ser pregado no tempo de hoje, né? Que se chama agora. Então, eu não me canso de estar batendo nessa tecla aqui, né? E o Espírito Santo vai trabalhando aí na sua mente, vai trabalhando aí no seu coração, tá bom? Então eu quero, mais uma vez, convidar você a pegar a sua Bíblia juntos. Vamos orar e vamos começar o nosso estudo, porque no vídeo passado eu comecei e envaredei ali pela importância da data de 1844, termina a profecia de Daniel das 2.300 tardes e manhãs. Apresento para vocês o tempo do fim, 1798, né? 1844, o grande desapontamento dos irmãos mileritas, o nascimento da Igreja Adventista a partir de um grupo desses, né? Que ficaram desapontados, mas continuaram estudando a palavra de Deus, buscando ajuda através do Espírito Santo e tiveram a revelação do que aconteceu. Começava ali o juízo investigativo. Então é hora de pregar essa mensagem, a Bíblia diz para nós. E nasce ali também as teorias, né, de Karl Marx, como a evolução da espécie contrapondo a Gênesis capítulo 1, verso 1, né? Se Deus não é criador, não tem a razão por que estamos aqui. Se Deus não é o criador, se não houve Adão e Eva, se o pecado não entrou no mundo através de Adão e Eva, logo também não precisaria de Jesus como Redentor e Salvador, não é mesmo? Pois é, então, por volta de 1848, começa essa história aí com Karl Marx, né? Também a gente vai ter aí, com Charles Darwin, né? Karl Marx também vai escrever ali o seu ensaio, publicado depois, 1932, ali pela União Soviética, né? A Rússia, tá? Também Nietzsche, né? Dizendo que as tábuas da lei poderiam ser quebradas, que Deus não existe. Tudo isso por volta de 1844, quando termina aí a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Assista o vídeo anterior. Agora vamos estudar, né? Vamos entrar aqui nesse tema, porque senão eu fico batendo aí nessa tecla e patinando aí. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, nós pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos a sua ajuda, seja o nosso professor e, acima de tudo, nos ajude a praticar, meu Deus. Nos ajude a ser seu instrumento para levar a sua mensagem, a conquistar pessoas para o teu reino. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode dizer amém aí do outro lado também. Então, essa primeira voz, esse primeiro anjo, eu tenho falado aqui que é eu e você, tá? A igreja, mas de forma particular, eu e você temos essa incumbência. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, tá? Até aqui eu já expliquei para vocês, expliquei isso também. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo. Quando? 1844, tá? Então, esse chamado de temer a Deus, tá? Dar glória a Deus, ou seja, você deve obedecer a Deus, né?
Deve estar temendo a Deus em obediência e reverência, dando glória a Ele, glorificando a Ele com o seu testemunho, com as suas atitudes positivas. Você é salvo para as boas obras. A graça te alcança para praticar boas obras, para que você tenha mais aparência de Jesus. Mas continua. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Bom, aqui João, né, parece que ele pega ali do quarto mandamento do sábado, né? Porque Deus descansou e no sábado santificou. Por quê? Porque ele fez, né? Porque ele é o Criador, porque ele fez a terra, porque ele fez o mar, ele fez a fonte das águas. Ele pega dali, copia e cola aqui em Apocalipse 14 e o verso 7, né? Aqui no seu finalzinho, tá? Então hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Adorem o Criador. A quem devemos adorar? Ao Deus Criador de todas as coisas. E eu disse para vocês, logo no início, como é que termina a mensagem do primeiro anjo? Termina dizendo que devemos adorar aquele que fez, né, o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Apocalipse 14, verso 7, diz assim: dizendo com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Bom, chegou a hora do juízo, por volta de 1844. Nós estamos vivendo o juízo, o juízo investigativo, né? Estamos sendo passado em revista agora. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas, ok? Isso aqui já se contrapõe, né, ao evolucionismo, né? Darwin já vem ali por volta de 1844 com seus ensaios, isso vai se propagando, né? Hoje, nas escolas, o que se vê falar é a evolução das espécies, né? Mas a Bíblia não diz que nós viemos de um Big Bang, que viemos do nada, né? Houve sim um Criador, tá? Então nós que somos cristãos, nós somos criacionistas. Deus é o Criador, ponto final, ponto final. Isaías 40, capítulo 40, verso 26, diz assim: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Amém? Deus, ele conhece cada estrela. E ele conhece e chama por nome. E olha que são bilhões de estrelas, né? Hoje os estudos cientistas já mostram que são bilhões de estrelas, né? Ele conhece cada uma. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Amém? Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o Criador. E Romanos capítulo 1, verso 20 diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis. Não tem desculpa alguém falar que não conhece Deus. Deus se revela através da sua criação, né? Então nós estamos vendo aqui um claro apelo para adorar o Criador e uma clara afirmação que ele, Deus, né, é realmente o Criador de todas as coisas. Uma afirmação positiva. O autor, ele vem aqui, né, com muita sapiência, ele diz: olha, Apocalipse 14, verso 7 termina com um claro apelo para adorar o Criador. Quem é esse Criador? É Deus. Esse convite é especialmente importante no presente, quando grande parte do mundo científico e até mesmo do mundo cristão estão aceitando a evolução. É isso mesmo, irmãos. É normal a gente ver os cientistas, né, aceitando o evolucionismo, né? Mas cristãos, professos, crentes da minha ou da sua denominação aceitando a evolução, né? Aí já é uma barbaridade, como diz os irmãos gaúchos, né? Um ensino que ataca o cerne de tudo que é bíblico e cristão, o evolucionismo. Se a evolução fosse verdade, a nossa fé seria uma mentira. Então coloque isso na cabeça. Se a evolução, né, conforme Darwin, lembra que
No vídeo passado eu parei, né, voltei para falar que por volta de 1844, né, Darwin escreve ali já os seus primeiros ensaios, né? Em 1859 já há uma publicação forte, né? E isso se propaga, né? A revolução da espécie, se propaga o evolucionismo, né? E isso está nas escolas. Mas Deus fala que nós não devemos ser omissos, não podemos ficar calados, nós temos que falar para as pessoas, olha, tem um contraponto aí, né? Deus, ele é o Criador. Então o apelo final do Apocalipse se baseia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nunca entenderemos completamente as questões nessa batalha cósmica sobre a adoração, a menos que entendamos o significado da criação. Nós não iremos entender essa batalha cósmica entre o bem e o mal, Deus e Satanás, se não entendermos Gênesis capítulo 1, se não aceitarmos Deus como Criador. No princípio, Deus criou o céu e a terra, Gênesis capítulo 1, verso 1, e essa deve ser a crença, deve ser a pregação do crente. Esse verso é a base das Escrituras. No princípio, Deus criou. E a palavra para criar aqui, né, que é bará, é exclusivamente Deus, né, como sujeito, só aparece aqui. Para termos uma pequena ideia de quão ilimitado é o poder de Deus, consideramos apenas um objeto de sua criação. Vamos falar um pouco do poder, da grandiosidade de Deus. Vamos falar de apenas uma coisa, o Sol. O Sol, ele produz mais energia em 1 segundo do que a humanidade produziu por meio do petróleo, gás, carvão ou fogo desde o início do tempo. Então, Deus é o criador do Sol, né? A gente está vendo aqui, então, o poder do Sol, que em 1 segundo produziu mais energia do que tudo que nós já produzimos, né? Através de petróleo, gás, carvão, fogo, desde o início do tempo. Agora, você acha que o Sol é o maioral de todos os astros? O Sol tem um diâmetro de aproximadamente 1.392.000 quilômetros e poderia conter 1 milhão de planetas do tamanho da Terra. Então ele é grandão, né? É forte, é poderoso, né? O Sol. Mas ele é apenas uma das cerca de 100 bilhões de estrelas em nossa galáxia Via Láctea. E tem outras galáxias. Tem outras. Uma estrela chamada Pístola, ou Pistola, né, emite 10 milhões de vezes a energia gerada pelo nosso Sol. Essa estrela Pístola emite 10 milhões de vezes mais energia que o nosso Sol. Agora o nosso Sol já, com toda essa grandeza, fica pequena perto de Pístola, né? 1 milhão de estrelas do tamanho do nosso Sol podem facilmente caber dentro da esfera da estrela Pístola. 1 milhão de Sol cabe dentro dessa estrela Pístola, desse solzão maior do que o nosso, 1 milhão de vezes. Como pode nossa mente compreender então a criação? Como é que pode isso, né? E por que estou falando isso? Porque a criação revela um Deus de força incrível e de poder ilimitado. Seu poder criativo não só trouxe os céus e a terra à existência, como também atua em favor do seu povo através dos séculos. Ele é o Deus que começou este mundo, que está sempre presente nele e que nunca irá abandonar o seu povo. Esse Deus que criou todo esse universo, o Sol, essas outras estrelas, a Pístola, é o mesmo que se fez carne. É o Verbo encarnado, que veio em forma humana. Para quê? Porque eu e você, nós pecamos, né? Desde Adão e Eva nós somos pecadores. O nosso destino, então, era a morte eterna. O único meio de resgatar você e eu seria que esse Deus tão poderoso se fizesse tão pequeno e assumisse o teu e o meu lugar naquela cruz. Então a gente vê a grandeza de Deus, o poder de Deus, né? E esse Deus, ele vindo se relacionar, ter aliança, ele quer andar com você, quer andar comigo, ele quer formar essa aliança, esse pacto, né? Esse Deus, ele te ama, tá? Apesar de toda essa grandeza dele, ele quer se relacionar com você, ele está disposto, ainda hoje, te salvar. Salvar do quê? Do pecado. Salvar do quê? Da morte eterna. Ele quer o quê? Te levar para o céu.
E esse planetinha, que é um planetinha perdido, né? Porque Satanás, ele usurpa o poder de ser o príncipe. Esse planetinha será devolvido a Jesus Cristo. E você e eu seremos co-herdeiros junto com ele. Junto com ele. Pensa em uma grande autoridade, né? Pensa em um artista famoso, alguém que você admire, você tem a oportunidade de estar junto com ele, andar com ele, comer com ele. Imaginou aí? Pois é, nós estamos falando do Senhor dos Senhores, o Criador de todo esse universo. Ele quer ter esse relacionamento. Tanto que ele falou, olha, toque, toque, estou batendo aí na sua porta. Se você deixar, eu vou entrar na sua casa, vou cear com você e depois você vai cear comigo. Você vai cear comigo. Então não perca essa oportunidade, meu irmão. Não perca essa oportunidade, minha irmã. Quem te ama e quer ter um relacionamento com você, um relacionamento de aliança, é esse Deus maravilhoso, o Deus Criador. Adorem. Adorem quem? Aquele que fez o céu, a terra, o mar, todas as coisas. Aquele que te fez. Aquele que te fez. Amém? Vamos adorar a esse Deus? Vamos deixar as bobeiras, coisas de lado desse mundo? Vamos ter foco? Vamos adorar esse Deus poderoso? Oremos? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, mais uma vez agradecemos pela oportunidade de aprender do seu amor, da sua grandeza, meu Deus. E obrigado, porque de tão grande, tão imenso, imensurável, o Senhor quer se relacionar conosco, quer andar conosco, quer nos abraçar, quer nos confortar. Aliás, o Senhor quer estar dentro do nosso coração. Obrigado, Pai, por nos amar tanto e nos dar tanta oportunidade. Eu levanto a minha mão e digo, eu aceito. Eu gostaria que cada irmão e irmã que está assistindo esse vídeo também te aceitasse como Salvador e Senhor, como amigo, protetor, como irmão, como pai. Sejamos membros dessa família. Querido Deus, eu entrego todos estes em suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Pense nisso, um forte abraço e até o próximo vídeo. Nós vamos falar de um Deus que está tão próximo. Um Deus grande, né, como aqui foi apresentado, mas um Deus que está próximo.